Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui, Fabrício Rebelo falando ao vivo hoje, dia 27 de dezembro de 2021, agora 18 horas e 35 minutos. Meu inicial muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na nossa transmissão ao vivo, seja apenas assistindo, seja participando aqui pelo nosso chat. Agradeço também quem vai assistir depois as nossas lives gravadas. O meu habitual lembrete para que você não deixe de interagir conosco, registrando sua avaliação, seu comentário. Os comentários aqui sempre muito importantes. Se você não é inscrito no canal, aproveitar para se inscrever e ativar suas notificações. Quiser notificações em paralelo ao YouTube e não perder nenhum conteúdo nosso, não perder nenhum aviso sobre os nossos conteúdos, basta olhar aqui na descrição do vídeo um link para um grupo específico das nossas notificações em um aplicativo de mensagens. Se você quiser ajudar a expansão do canal, compartilhe os nossos vídeos, que é a forma mais eficaz. Se você quiser, além disso, ter uma relação mais próxima aqui com o nosso espaço, veja também as possibilidades que há aqui na nossa descrição de se tornar um membro aqui do canal, ou com o que se desfruta de alguns benefícios exclusivos. Isso está sempre disponível aqui na nossa descrição e também no QR Code. E durante a live sempre aparece a forma de colaboração direta. Então acho que aqui já está tudo em ordem, o pessoal foi dando retorno aqui que a qualidade da transmissão está satisfatória. Então acredito que a gente já possa partir para a análise desse tema, que foi um dos temas que mais repercutiram na semana passada, apesar aí do Natal, né, dos festejos natalinos. Nós tivemos uma repercussão significativa a respeito desse tema. Inclusive, isso foi provocado aqui no canal, a gente teve alguns inscritos aqui pedindo para comentar esse assunto, e é isso que a gente vai se propor aqui agora, que é justamente a PL 4540. Diminuir aqui um pouco para ele caber na tela. Aqui a identificação, deixa eu colocar aquele aqui na transição, que é justamente essa proposta que foi apresentada pelo PSOL, o PL 4540 de 2021, que, em linhas gerais, tem por propósito descriminalizar a prática do furto, do crime de furto, sob determinadas circunstâncias. O PL aqui é da deputada Thalíria Petroni, do PSOL, apresentado no último dia 17 de dezembro de 2021, no fechamento do ano. Talvez tenha sido um presente de Natal, quem sabe, para os mais afetados por essa medida, por essa proposta que foi aí apresentada pela deputada. Mas, em essência, o que o texto faz é alterar o artigo 155 do Código Penal para descriminalizar algumas situações que são situações típicas da prática do crime de furto. Nós temos ali a tipificação do crime de furto no Código Penal, que é justamente a subtração do patrimônio, dos bens de outra pessoa sem o emprego de violência. Sempre que há violência, nós aí passaremos a falar, nós estaremos falando de roubo, violência ou grave ameaça. E a proposta do PSOL, a proposta aqui com esse projeto de lei, é que, sob determinadas circunstâncias, o crime de furto não seja mais configurado efetivamente crime, não se configure mais crime. Ele tem aqui algumas alterações, no parágrafo 1º, ele faz alterações e criando a figura do furto por necessidade e o furto insignificante, criando na lei, isso é importante ficar claro, já vai ver o porquê disso, porque essa ressalva de se cuidar de algo sendo criado na lei, porque na prática isso já existia, na verdade isso já existia, a gente não pode perder de vista que não é de fato uma inovação, que isso de fato já era bastante conhecido
no, no meio jurídico, na doutrina e na jurisprudência, sobretudo. Mas a ideia aqui agora do projeto é trazer isso para a lei. Eu preparei aqui um comparativo entre o que consta hoje do Código Penal e o que propõe a deputada Talíria Petroni. Vamos ver aqui o comparativo entre os dois textos, né? O que é que a gente extrai aqui dessa proposta. O artigo 155 do Código Penal tem a seguinte redação: subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual é a redação atual? A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aqui vem a primeira alteração importante, porque o projeto da deputada faz a alteração do parágrafo 1º. E ao alterar o parágrafo 1º, a deputada simplesmente suprime essa causa de aumento de pena, porque ela propõe uma outra redação na qual essa disposição não está presente. O parágrafo 1º da proposta, né, do artigo 155 ficaria com a seguinte redação: para fins do disposto no caput, considera-se. E aí cria-se a figura: furto por necessidade, quando a coisa for subtraída pelo agente em situação de pobreza ou extrema pobreza, para saciar sua fome ou necessidade básica, imediata ou de sua família. Isso já existe. É importante deixar isso claro. Essa figura, que juridicamente é conhecida como a hipótese do furto famélico, né, é uma figura que já existe. Nós já temos isso no código, no código não, né, até no código, né, mas é uma hipótese que é já há muito tratada na doutrina e na jurisprudência, que nada mais é do que o furto cometido em estado de necessidade. Ou seja, se nós temos aqui, como está na redação, quando a coisa for subtraída em situação de pobreza ou extrema pobreza para saciar sua fome ou necessidade básica imediata sua ou de sua família. Cria-se aqui a prática do crime em estado de necessidade. Em outros termos, é só disso que se trata. É o furto famélico, o furto em estado de necessidade. E nós já vimos lá, principalmente quem é aluno lá do curso de legítima defesa aqui pelo CEPED, já está habituado com essa redação, em que nós temos que, no próprio Código Penal, a própria disposição do Código Penal é bastante clara, no sentido de que não há crime se o agente pratica o fato ou comete a conduta, dentre outras hipóteses, em estado de necessidade. Aqui nós temos a exclusão de ilicitude, que consta do artigo 23 do Código Penal, claramente dizendo que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Então, é uma disposição que não tem, de fato, uma inovação. A ideia do furto famélico, do furto para satisfação de necessidade vital, básica, já era prevista no Código Penal. Então, aqui não se tem uma inovação substancial nessa previsão. Mas isso tem um reflexo um pouco mais adiante, e é esse o ponto importante de se fixar. Ela cria, então, no primeiro inciso que se propõe, o furto por necessidade. Ela denomina o que é o estado de necessidade para o furto. Em linhas gerais, é só isso que se faz aqui no projeto. E no inciso segundo, ela aí vem criar o furto insignificante, que é o inciso segundo: considera-se furto insignificante se insignificante a lesão ao patrimônio do ofendido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se houver a subtração de um bem de pequeno valor, uma insignificante representação pecuniária ou econômica, né, em linhas gerais, isso vai ser considerado um furto insignificante. Isso também já existe.
né, que é o furto de bagatela. É uma criação jurisprudencial e doutrinária que permite que não se tenha a efetiva punição por conta disso, uma vez que a conduta seria tão irrisória que não se justificaria a movimentação da máquina estatal para punir essa conduta. Aí tem uma concepção doutrinária um pouco mais complexa no âmbito do direito penal, que é a teoria conglobante da tipicidade, né, que divide a tipicidade em diversos... subdivide a ideia de tipicidade, né? Além de estar prevista em lei, a conduta teria que justificar a atuação do Estado, e aqui nós não teríamos a própria tipicidade, e por conta disso não seria crime. Algo que também já existe, né? Nós já temos essa previsão. Então aqui ela simplesmente traz para a lei institutos que já estão ou previstos em outro lugar ou já estão consagrados na doutrina e na jurisprudência. Até aqui a gente não está vendo grandes alterações, mas agora começa a confusão. Agora começa a confusão. Hoje nós temos o seguinte: o furto, chamado furto privilegiado, hoje está previsto no parágrafo 2º do artigo 155, com a seguinte redação: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Qual é o requisito primordial aqui? O indivíduo ser primário. Então, no caso de primariedade, o indivíduo é primário, coisa de pequeno valor, o juiz pode reduzir a pena. Uma faculdade que é admitida ao julgador, não é imposição, é uma faculdade, de que ele promova a redução da pena, tendo em vista que é alguém primário que cometeu um delito de pequena expressão econômica, subtraiu algo de pequeno valor. Aí a ideia da deputada é alterar essa redação, e aqui ela diz o seguinte: se é de pequeno valor a coisa furtada, e se não for o caso de absolvição, veja-se que aqui o parágrafo 2º na redação de hoje não fala em absolvição, fala na hipótese de diminuição de pena ou substituição da reclusão pela detenção ou ainda aplicar somente a multa. Aqui ela já sinaliza a hipótese de absolvição, já não haveria mais crime. Nesse caso aqui ela já está colocando que não há crime. E aí ela coloca: o juiz deverá, imposição, deverá substituir a pena de reclusão pela pena privativa, pela pena restritiva de direitos ou aplicar somente a pena de multa. Ou seja, o que é que saiu aqui de modo muito sutil da redação, ou nada sutil, porque aqui é expresso que se fez isso, saiu o requisito da primariedade. Essa disposição aqui, como foi colocada no PL, ela vai se aplicar mesmo em caso de reincidência. Imagine aquele indivíduo que já foi preso e condenado por furto diversas vezes, vai poder ser beneficiado com essa disposição. Vai poder ser beneficiado com essa disposição. Aqui se inicia a ideia da efetiva legalização do furto. Aqui se começa a permitir, inclusive, a possibilidade de organizações que se dediquem aos furtos de pequeno valor, se valendo dessa agora proposta descriminalizante que foi trazida aqui nesse PL pela deputada. E lembremos aqui um outro detalhe também, né? Aquela causa de aumento que era prevista no parágrafo 1º do artigo 155, né? Que a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, também já sumiu. Ela elimina essa causa de aumento no parágrafo 1º, institui o furto por necessidade e furto significante nos incisos, vem no parágrafo 2º e elimina a necessidade de que, para se reconhecer o furto privilegiado, o agente seja
primário, ela exclui isso, coloca aqui em qualquer hipótese, e aí, mais adiante, ela não altera os outros dispositivos, ela vem no parágrafo 8º e diz o seguinte: não há crime quando o agente, ainda que reincidente, ela bota aqui expressamente, ainda que reincidente, pratica o fato nas situações caracterizadas como furto por necessidade e furto insignificante, sem prejuízo da responsabilização civil. Ela expressamente, é quase como se criasse a profissão de ladrão, de se furtar pequenos objetos, bens de pequeno valor, porque se coloca aqui que nessas situações não há crime, ainda que se cuide de indivíduo reincidente. É isso que ela coloca aqui no texto. E pior do que isso, ela transforma, aqui no parágrafo 9º, todas as modalidades de furto como de ação penal privada. O que é que ela dispõe aqui? Em todas as modalidades de furto, a ação penal se procede mediante queixa. O que é que significa isso? Hoje, como é que funciona? O furto é um crime de ação penal pública. Se comunica o fato à autoridade policial, a autoridade policial toma conhecimento do fato, já começa as investigações, concluídas as investigações, encaminha ao Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Com essa disposição aqui, vai depender da vítima movimentar a máquina judiciária, não só a polícia, não é comunicar o fato à polícia, é movimentar a máquina judiciária para oferecer uma queixa-crime contra o autor do fato. E furto não é um indivíduo que... E isso aqui não é para as hipóteses que a deputada está criando aqui no PL dela, do furto por necessidade ou por furto insignificante. É para todas as hipóteses de furto. E tem outras tantas hipóteses de furto que não são absolutamente nada correlacionadas a furtos de pequena expressão econômico-financeira. Ela incluiu aqui como de ação privada o furto qualificado. Inclui, inclusive, a explosão de caixa eletrônico. Olha o absurdo de se fazer isso. Explodir um caixa eletrônico é furto qualificado. Inclusive tem previsão expressa, se houver a utilização de explosivo, está no parágrafo 4º, que a pena é de reclusão de 4 anos a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. E agora isso aqui vai virar de ação privada. Quer dizer, não vai ter... A máquina, a persecução criminal não vai ser automaticamente iniciada a partir do fato. Vai depender da vítima provocar o Poder Judiciário, mediante queixa-crime, para só então se deflagrar uma ação penal. Inclui os crimes por internet. Nós temos aqui também no artigo 4º, que a pena é de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Isso está colocando aqui. Imagine a situação de se colocar um delito que tem pena máxima de 10 anos, como é o delito de roubo o furto qualificado com utilização de explosivo, como crime de ação penal privada, só se processando mediante queixa. Favorecimento imenso aos criminosos, à impunidade. É isso que se está colocando aqui. Se elimina a primariedade, se permite a quase profissionalização do furtador de pequenos objetos, né, de bens de pequeno valor, e se coloca qualquer tipo de furto dependendo da atuação da própria vítima, da provocação judicial da própria vítima. Se favorece imensamente a prática dos crimes. É um projeto que beneficia diretamente os criminosos contumazes. E existe um reflexo que não vem sendo abordado ainda sobre isso, mas que é fundamental ser reconhecido. Hoje,
essas questões, e esse é o ponto mais importante, essas questões, embora principalmente o furto por necessidade, né, o furto famélico e o furto de bagatela, já tenham prática, já contem na prática com reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, isso hoje é modulado ou é fixado pelos próprios tribunais e vigora, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, alguns requisitos para que se possa reconhecer o princípio da insignificância, o furto insignificante ou o furto por necessidade. E esses parâmetros hoje fixados no âmbito do STJ são bastante claros. Disse o seguinte: a jurisprudência dessa corte não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva, ou seja, a coisa furtada, equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Então, se fixa esse parâmetro, a diretriz do STJ é de 10% do valor do fato. Isso é do valor do salário mínimo para o bem à época do fato, que é o parâmetro que é adotado. Acima disso, não se pode reconhecer o princípio da insignificância. Além disso, é necessário que não se tenha outras circunstâncias, que até a jurisprudência faz bastante distinção a respeito disso. Aqui uma jurisprudência também bastante ilustrativa. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, na aplicação do princípio da insignificância devem ser utilizados conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, se o agente já tem passagens, já é alguém que é preso reiteradas vezes pelo crime, não pode se reconhecer o princípio da insignificância, mas pelo projeto de lei passa a se poder, inclusive em caso de reincidência, ou seja, mesmo após a condenação, ele praticando outro ato, ele vai ser beneficiado, ou poderá ser beneficiado pelo reconhecimento da insignificância. A área de se conseguir reconhecer também reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, lesão jurídica inexpressiva. São esses os requisitos que vão autorizar o reconhecimento do princípio da insignificância para que não tenhamos o reconhecimento, a aplicação da pena. Tudo isso aqui some, desaparece. E quanto ao valor, e é aqui o ponto fundamental, uma vez que isso vai constar da lei, abre-se margem a que essa definição passe a ser estabelecida não mais pelos tribunais, porque vai estar com um reconhecimento expresso na lei, isso vai poder ser fixado por decreto. Imagine, por exemplo, se certo ex-condenado que acabou com as suas condenações anuladas por uma Corte Suprema, volte à presidência e estabeleça aqui critérios completamente diferentes. Pode-se colocar aqui um valor bastante alto para se reconhecer o furto por insignificância, ou furto insignificante, ou furto por necessidade. Se pode colocar de modo bastante claro valores que vão favorecer ainda mais a criminalidade, porque agora vai ser algo estabelecido em lei, estará no Código Penal, poderá se estabelecer até por regulamento esses patamares. Algo que vai favorecer, o que potencialmente favorecerá ainda muito mais a prática dos delitos. Algo que vai na contramão absoluta de tudo que se faz, de tudo que se compreende no sentido de redução da criminalidade. E pior, se tem os exemplos disso, né, que já se tentou fazer coisas aberrantes dessa maneira em outros lugares, e o resultado foi péssimo. O resultado foi péssimo. Nós temos, por exemplo, é só olhar o caso da Califórnia. A Califórnia, seguindo, né, um mantra progressista, né, nós sabemos que a Califórnia é o estado americano mais progressista que nós temos. A Califórnia vem desde 2015 brigando para reduzir a sua população carcerária. Exatamente o mesmo discurso que se repete aqui no Brasil. Então se começou por lá a criar as formas artificiais de esvaziar as cadeias. Uma matéria aqui de 2015 do El País, aqui, ó, o texto é de 14 de março de 2015. A Califórnia esvazia suas prisões.
2.700 presos foram libertados desde novembro, graças a uma mudança na legislação que busca aliviar a superlotação e reinvestir fundos para a educação do sistema. Que mudanças foram essas? Na prática, tornou o furto não mais crime, mas uma contravenção penal. O furto até $950. Se criou isso na Califórnia. Até $950 não vai ser mais crime, vai ser contravenção. Contravenção não dá cadeia, vai dar aí multa, alguma medida alternativa, de acordo com a legislação californiana. E aí vai se colocar o pessoal na rua. Isso foi comemorado aqui de diversos órgãos, né? Aqui, recente agora, se fez um balanço disso. A lei californiana que liberou mais de 30 mil presos, a superlotação das prisões fez Suprema Corte dos EUA dos Estados Unidos obrigar o estado mais populoso do país a agir. Qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência? Primeiro, diversos estabelecimentos comerciais deixaram o estado. Onda de furtos faz lojas fecharem as portas na Califórnia. Por quê? Se cria a profissão do furtador, se o estado não vai poder prender, não vai resultar em efetiva punição. A ação desses indivíduos vai ser uma mera contravenção penal que vai render medidas que não vão retirar esses indivíduos de circulação e eles vão ficar incentivados a continuar a agir reiteradas vezes. O que é que aconteceu? O estado tem 3 das 10 cidades que mais registram esse tipo de crime em todo o país, segundo a Associação Comercial. Onda de furtos faz lojas fecharem as portas. Mais recentemente, algo que foi tratado aqui, meu Deus, o que é que está acontecendo? Consequência da legislação. Como o furto deixou de ser crime e o cara vai lá, pratica o furto e não dá em nada, começou a haver uma onda de arrombamentos imensa a veículos, aos carros que estão estacionados. E aí, o que é que os motoristas californianos tiveram que começar a fazer? Deixar o porta-malas do carro aberto, porque o indivíduo causava mais prejuízo quebrando as janelas, quebrando os vidros, arrombando o carro, do que o que ele podia furtar dentro do carro. Aí eles começaram a deixar os carros estacionados assim, em São Francisco, na Califórnia, estão deixando o porta-malas de seus veículos totalmente abertos. Aqui a mesma matéria foi repetida no Terra. Americanos deixam porta-malas abertos para evitarem furtos. A mesma foto aqui em São Francisco, na Califórnia. É isso que se quer para cá? É essa a proposta? Não se aprende nada com o que vem de outros lugares, com experiências que o progressismo, como aqui o progressismo californiano, o progressismo da segurança pública, pode ensinar? É esse tipo de proposta que nós queremos implantar aqui na nossa legislação penal, graças à ação aí, com essa brilhante ideia do PSOL, de trazer para cá isso. O que é que aconteceu na Califórnia? Houve articulação de quadrilhas, algo muito semelhante ao que acontece com o crime de tráfico de drogas, em que o indivíduo que vai efetivamente vender a droga, ele anda com pequenas porções, porque se ele for preso, ele diz que é para consumo próprio, e aí se livra daquilo, ou então vai se reconhecer o tráfico na forma privilegiada, ele não vai responder com uma pena alta. Então ele pega uma pequena porção e vai vender e fica se abastecendo, né? Vai onde está o traficante, se abastecendo de pequenas porções, uma por vez, para que não se configure o tráfico de uma grande quantidade. Nos Estados Unidos, isso gerou a organização de quadrilhas especializadas nesses furtos de até $950, porque eles não seriam efetivamente punidos. E aí os motoristas deixaram os carros abertos. E aí o que é que eles passaram a roubar? Encosto de banco, estepe, macaco, ferramentas, o que tiver lá, né? Tem alguns carros que nem tem estepe lá, muitos não utilizam. Mas até acessórios do próprio veículo. Porque agora ficou facilitado, eles vão avançando. Aí vai chegar no ponto que, para não ser roubado, o proprietário não vai ter mais o carro. Ele vai dizer, não, o jeito de não ser furtado é não ter mais o veículo, se colocando a responsabilidade, a transferência da responsabilidade pelo problema, deixa de ser daquele indivíduo que parte para infringir a lei e praticar o crime, e aí se tira a punição desse indivíduo e se faz recair a punição indiretamente na vítima,
que tem que se privar dos seus bens, não pode andar com nada mais dentro do carro, não pode ter nenhum tipo de equipamento, porque se tiver, vai ser furtado, e se for furtado, o criminoso não vai sofrer nenhum tipo de punição. É isso que a senhora deputada Talíria Petroni, do PSOL, está propondo aqui para o Brasil. Criar a descriminalização dos que ela, ora, chama de delitos de pequeno valor, mas que a partir dessa introdução poderão ser regulamentados de uma forma completamente inconsequente, nós não sabemos. Hoje se tem um presidente da República, adiante se poderá ter outro, e que vai aqui, se aprovado, claramente permitir a institucionalização, a profissão do furtador de pequenos bens, de pequenos objetos. A ele não vai recair, ou sobre ele não vai recair qualquer tipo de punição. Então, acerca desse projeto, é o que a gente tinha aqui para tratar. O que a gente tinha aqui para tratar era exatamente isso, esse absurdo trazido aqui pela deputada Talíria Petroni como projeto de lei.